Meus amigos, muita paz a todos. Que nessa noite Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos envolva nesse momento em que vamos falar em nome dele, em suas obras. E para isso eu vou me apoiar hoje no livro Contos e Contos, psicografado por Chico Xavier, e No Mundo Maior. E eu gostaria de pedir nesse momento que a gente pensasse um pouquinho, o que o Sr. Antônio falou um pouco também, aliás, muito bem intuído, é que seria sobre a saúde mental, sobre a doença, e é o que nós vamos tratar hoje. Mas antes de começar esse tratamento, nós vamos fazer um reprise das 4 primeiras obras que nós passamos já de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A primeira dela é Nosso Lar, todos sabem, nós passamos inclusive há 3 meses atrás, né? E eu trouxe 3 imagens aqui que eu gostaria de repassar com vocês. André Luiz, ele não morreu, o corpo dele morreu e ele se encontrou no umbral durante 8 anos e foi resgatado pelo ministro Clarence e 2 padeiros que levaram para dentro dos muros de Nosso Lar, que é uma cidade espiritual, e de lá ele foi recolhido num hospital. Nesse hospital ele foi tratado por um médico, Henrique de Luna, e está ao lado de Aniceto e o enfermeiro Lísias, que é quando ele vai ser tratado e vai ser dito que a ele que ele morreu por autocídio. E ele diz que ele não era suicida, mas que eles mostraram que pelo estilo de vida que ele levou, ele degenerou a parte intestinal, teve um câncer e morreu por conta desse problema que ele agravou com a bebida, com as noitadas e com todo tipo de vida que ele estava levando. Então, por isso ele foi tratado como um autocídio. Mas isso aqui é bom para a gente saber, porque a gente vai passar por coisas muito pesadas lá na frente, que André Luiz, a gente quando fala em umbral, a gente pensa que é um lugar ruim, ele pode ser ruim. Eu não me lembro nem um pouco, mas eu acredito que é um lugar de passagem, para aquele que estiver trabalhando no bem, para aquele que estiver pensando no próximo, para aquele que estiver fazendo o melhor que ele puder, eu acredito que vai ser passagem. Alguns vão ficar, outros vão passar, mas todos têm a condição de passar pelo umbral. Porque nós estamos no umbral, aqui é o umbral, nós estamos cercados de espíritos e a gente vai ver todo esse processo mais para frente, por isso eu quis começar do Nosso Lar. E a próxima imagem é que existe uma cidade, então eu mostrei, para quem não leu o livro e quiser reler, eu mostrei quanto custa uma casa, quanto tempo trabalha, quanto recebe o trabalhador, então ali está explicado tudo e todo mundo é possível adquirir uma casa em Nosso Lar, ou ir viver com algum parente que já desencarnou. O caso do André Luiz não tinha, então ele foi morar na casa emprestada do amigo Lísias. Então, essa é o que eu quis mostrar de Nosso Lar, que a gente vai desencarnar, que a gente vai ter oportunidade de ter uma vida boa, desde que faça o bem. Segundo livro foi Mensageiros. Os Mensageiros é uma semana que André Luiz vai ficar nesse espaço e ele recebe um convite para vir trabalhar aqui na Terra. Só que antes de vir aqui na Terra, ele vai passar por algumas situações. Aqui ele vai perceber que eles vão trabalhar com espíritos dementados. O que são espíritos dementados? Eu vou falar daqui a pouco, quando eu entrar no mundo maior. Mas, a princípio, são pessoas que, por rebeldia, ele não aceita a vida que ele tem e ele começa a ter um tipo de vida diferente da que ele poderia ter. Então, ele fica dementado porque ele vive fora da realidade. Porque todos nós, até chegarmos aqui, nós escolhemos e estamos aqui por opção própria. Principalmente nós que estamos aqui. Porque quem está dentro de uma igreja, de um centro, como é que fala? Dentro de um templo, todos nós somos espiritualistas de alguma forma. Então, a gente está buscando alguma coisa que é aquilo que lá atrás nós aprendemos com Paulo de Tarso, né?
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E ninguém lembra da frase última, que é: não me deixe dominar por elas. É que a gente tem que fazer muita renúncia. A gente tem que renunciar a bebida em excesso, a comida em excesso, o sexo, um monte de coisa a gente vai ter que renunciar para viver bem. E viver bem do lado de lá. Aqui eu escolhi essa cena porque eu acho muito linda e eu acho que cabe para nós aqui. Ele passa por uma casa de transição que é cuidada pela Ismália. A Ismália, ela desencarnou. Assim, o marido dela era ciumento, imaginou que ela tivesse uma pessoa e entregou ela de volta para os pais e ficou com os filhos e não deixou que ela ficasse. Ele chama Alfredo Ismália. E ela continuou na casa do pai naquela época e ela desencarnou ali naquela casa. Só que quando ele descobriu toda a verdade, ele foi para buscar, mas não deu mais tempo. E ela tem uma casa transitória que fica entre o nosso lar e a terra, que existem várias casas, e ela cuida de uma delas. E nessa casa, vocês vão observar nessa cena que tem pessoas dormindo. Essas pessoas que estão dormindo são pessoas que geralmente acreditam que Jesus vem acordá-las, ou que é sono eterno, ou um monte de situações que é passada para a gente, e que você acredita naquilo, e eles estão dormindo por isso. Ou aqueles que estão totalmente fugindo dos seus problemas e não querem acordar de jeito nenhum. Então eles são recolhidos, eles estão ali dormindo, e o que eu achei bonito é assim, ela faz uma prece e é acompanhada por aquelas pessoas que estão ali. O André Luiz é um deles. E a prece quando é feita a prece, quem recebe é o coração de quem está fazendo a prece para doar para ele. Então não adianta eu pensar nele, que a prece, quando vier em mim, eu dou para ele, porque eu estou pedindo, eu que recebo primeiro. Assim como o que eu estou falando aqui, eu estou escutando primeiro. Então, essa é uma coisa muito bonita, que você imagina alguém, você pensa que a prece é para ele. Não, é a sua intenção, é a potência que você põe naquele pedido que vai encaminhar. Então, essa é a segunda dos mensageiros. Acho que tem mais uma, né? Aqui eles estão descendo para regiões inferiores. Abaixo da terra existem degraus e eles estão vindo para o que vem bem próximo aqui. E eu só quis mostrar o desenho ali. No começo, eles estão vindo de aérebos, eles vêm até um certo ponto, depois eles vêm a pé, mas eles se iluminam para poder acompanhar, é muito bonita a cena. E por último, eles têm que se apagar porque estão chegando numa região mais trevosa e que eles não querem mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Ali, e o que acontece que ele mostra ali, quando ele está chegando aqui na Terra, que ele passou por todas essas situações. Aquela parte escura ali são larvas mentais. E isso que eu quero dizer que é importante para nós. Porque hoje nós vamos falar muito sobre doenças e tudo começa no nosso cérebro. Então a doença não é alguma coisa do organismo, é o nosso cérebro que vai trazer essas doenças. O terceiro livro é Missionários da Luz. Eles vão... Pode passar, Carla. Eles vão mostrar aqui a reencarnação de Sigismundo, que é mostrado. O que eu acho bonito ali, você está vendo que tem alguém olhando o cérebro, está estudando o cérebro, porque o cérebro é onde a gente vai armazenar todas as experiências nossas. E eles estão desenhando o corpo conforme a necessidade de cada espírito. Então, eu até comentei com meu irmão hoje, e eu quero agradecer ele, porque faz 6, 7 anos que ele está aqui sentado acompanhando a gente, né? E nunca a gente faz agradecimento, então eu agradeço a ele. E essa palestra me fez parar com o hábito de fumar. Porque quando eu fui estudar e vi o trabalho que eles têm para formar o nosso corpo aqui, para a gente vir resgatar aqui na Terra, eu parei de fumar. Eu falei, não posso fazer isso. Não posso nem falar, nem fazer nada. Depois de ver, eu estou mostrando só uma cena. Mas na palestra que eu dei tem muitas cenas. Eles formando o corpo mais gordinho, mais magrinho. Mais gordinho para aquela pessoa que ela tem problema de atrair o sexo oposto.
então ela vem mais gordinha para poder segurar o seu ímpeto. Então tem de tudo ali. É muito legal esse livro nesse ponto, porque olha a quantidade de mesas e o trabalho que você escolhe, cada coisinha do seu corpo é você que escolheu. Se é mais bonita, se é mais feinha, se é cabelo liso, se é cabelo crespo. A minha irmã disse cabelo crespo, não. Se é cabelo liso, cabelo crespo, seja lá o que for, a gente que escolheu, gente, pode ter certeza. Aqui, então, aqui na reencarnação, é o finalzinho do livro, eles mostram aqui, o pai tinha um problema com a criança. Porque a gente é assim, ó, a gente tem que imaginar que nós temos uma história espiritual desse tamanho. E nós não podemos imaginar que uma parcela dessa história, que é essa vida nossa, nós vamos ter aquela doença e vai ter aquela doença. Não. Ela já não teve aquela doença, ela está tendo agora, mas é uma pequena parcela. É que nem você pensar que você tem um filho, você não sabe a história espiritual dele. Ele não sabe a tua, não sabe por que estão juntos. Mas hoje nós somos pais e filhos. Amanhã a gente não sabe. É o caso aqui, ó. Aqui nesse caso, Raquel, ela não tinha nada, ela tudo bem, mas ele era um inimigo do pai. Ele assassinou o pai numa outra vida. E ele estava voltando agora como filho dele. Mas para que isso acontecesse, teve todo um trabalho deles aceitarem um ao outro, principalmente ele ser perdoado. Quando ele foi perdoado pelo pai, ele foi aceito, eles conseguiram fazer a ligação desse espírito ao ectoplasma da Raquel. Então ali é também esses dois espíritos que estão trabalhando, eles vão conseguir fazer aquela ligação do ovo com o esperma e aquele ovo vai ser fecundado. E eles ficam durante uma semana perto da gestante. Por isso que eles pedem, geralmente, que quando a gestante sabe que está grávida, ficar sem visita, sem quase nada, casa em paz, porque tem sempre e eles ficam. E um deles vai ficar durante 7 primeiros anos, porque durante os 7 primeiros anos é a infância da criança. A criança não é o reencarne da criança. Não é na hora que a criança nasceu, reencarnou. Ela reencarnou depois de 7 anos, porque é ligado célula a célula, da criança à mãe. Então, é bem demorado. E a criança, ela só vai ter toda a passada primeira infância, segunda infância. Quando ela chegar com 7 anos, aí termina a infância e aí esse espírito está liberado. Olha quanto trabalho nós damos para eles. Para depois vir aqui fazer bobagem no corpo, né? Então, é por isso. Aqui, Obreiros da Vida Eterna, é o livro que eu mais gostei de fazer, de todos. Eu gosto de todos, mas esse aqui foi mais. Porque a gente conta a história de 5 reencarnações. Desencarnações. 5 desencarnações que vão ter, e eu escolhi uma delas em especial, que é do Cavalcante. Bom, primeiro aqui, vem para a Terra, né, para fazer essas 5 desencarnações. É uma enfermeira, a enfermeira Luciana, o padre Hipólito, André Luiz, e agora, eu não me lembro do nome dele. Bom, que é o que está cuidando deles todos. E eles estão vindo para a Terra para fazer 5 desencarnações. Tem a de Dimas, que é a mais longa de todas, e nessa de Dimas tem uma cena que eu gosto muito. Quer ver? Carlinhos, essa. Não, a outra. Passa a outra e depois você volta. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma cena que, quando o André Luiz vai no enterro de Dimas, não precisava ser enterrado. Dimas era um trabalhador espírita, tinha todos os méritos, mas ele aceitou todo o processo do desencarne dele fosse escrito por André Luiz para nos ensinar muita coisa. E uma delas é essa aqui, ó. Quem é avarento e fica só preocupado com seus bens, no momento que ele desencarna, o que acontece? Ele está preso, se vocês olharem, o fio que está saindo da cabeça dele está lá no túmulo. Ele está preso lá no túmulo. Ele está ali no cemitério, ele não sai dali. Quando é que ele vai sair dali? Quando aquele fio apodrecer. Aí ele está por conta dos amigos dele que cuidou do dinheiro tanto quanto ele. Que nós vamos ver daqui a pouco também, por isso eu escolhi essa cena. E aqui o André Luiz está perguntando se não é falta de caridade. Diz que não.
que se ele saísse daqui, ele ia na casa dele atrapalhar os irmãos dele, os filhos dele, que estão fazendo a partilha tudo direitinho, e que se ele for lá, ele vai atrapalhar. Então, por isso que ele está preso aqui. É o caso que tinha também de uma grávida, eu passei também, mas foi uma das cenas do desencarne de Dimas, essa daí. Aí volta aquela outra, e essa aqui que eu gosto muito também, é o desencarne de Cavalcante. Cavalcante era muito pobre, ele estava no hospital com 3 leitos. Nesses leitos, vocês podem ver que tem uns obsessores ali, uns amiguinhos meio escuros. Por quê? Porque eles estão sem proteção. Já Cavalcante, ele era muito bom. Tudo que ele teve na vida, ele perdeu dando para os outros. Ele ajudava todo mundo, então ele tinha méritos. E aqui pode ver, então, todos eles aqui vieram ajudar o desenlace dele. Então, numa situação, você vai ver aqui. Os encarnados não estão vendo ninguém, a não ser quem tem uma visão mediúnica. Os obsessores veem os encarnados. E os espíritos superiores veem os obsessores e eles não os veem, a não ser que eles se deixam ver. Então, é uma cena interessante para a gente saber que a gente sempre pode estar numa situação dessa aqui. Mesmo que você esteja no quarto sozinho, pode ter um colega ali, dependendo do que você fez, principalmente do que pensa. Porque o pensamento e o sentimento é uma coisa poderosa, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, aqui estão os 4 livros, né? Para quem, primeiro, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários e Obreiros. Então, esse daqui foi que eu já passei, acho que várias vezes, não sei quanto. O Mensageiro foi menos. Ele é um livro muito longo, tem muitas cenas, e eu separei algumas cenas, acho que em 2 ou 3 palestras. Bom, agora nós vamos entrar no livro O Mundo é Maior, psicografia de Chico Xavier. Nós temos que dar créditos ao Projeto Imagem, né, que faz todo esse trabalho. E antes de falar disso aqui, a gente tem que prestar muita atenção, porque eu particularmente, fiquei 2 meses lendo esse livro e não consegui entender tudo. É muito difícil. É um livro que me mexeu bastante, porque vai tratar de doenças e a gente está rodeado de doença, né? E principalmente a gente que vai ficando mais velho, então não tem jeito. Então é um livro que eu achei muito importante e um momento propício para mim. Não? Tá. Bom, eu usei alguns textos do próprio livro porque eu queria ser muito fiel ao que André Luiz escreveu. E um deles é esse aqui, ó. Os espíritos desencarnados atravessam portas idênticas, né? A gente vai morrer, vai tudo para o mesmo lado. Em muitas vezes, vítimas de doenças semelhantes. O que nos difere do modo e como é a intenção de como vivemos na cruz. É o que nós falamos antes. O que vai diferir um de nós é o jeito que a gente viveu aqui. Começando pelo cérebro. O cérebro nós temos, dividido em 3 partes, né? Lobo frontal, eu vou pôr em mim, occipital, parental e occipital. Esse lobo frontal, o occipital, ele significa o nosso passado, tudo que a gente passou. É tudo que a gente passou. O lobo parental é o nosso presente. E o lobo parental é o presente. E o frontal é o nosso futuro, se for de alguma certa um pouco de evolução e estiverem pensando coisas melhores. Se tiver coisa ruim, é lá para trás, não tem jeito, é aqui mesmo. Porque cada vez que a gente pensa, principalmente nós mais idosos, né? E eu me incluo, cada vez que a gente pensa, quando eu era criança era assim, quando eu era 18 anos eu fazia isso, eu estou lá no passado. Em vez de eu estar preocupado, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu quero para mim depois, não, estou pensando lá. Então, eu estou voltando para o passado. E isso vai acarretando doenças. Porque nós vamos ver que nesse livro, ele fala que as causas das doenças são a rebeldia, é uma delas, e o desânimo é a outra. Rebeldia do quê? Rebeldia da nossa vida. A gente não aceitar a nossa vida. Então, essa é uma das causas muito sérias. São 2 que o André Luiz fala. Rebeldia e doença, mas eles vão explicar ali na frente. Essa aqui é uma cena em que Eusébio, ele é do mundo espiritual,
ele convida André Luiz e Calderaro para assistir uma palestra que ele está dando para encarnados. Se vocês olharem, todos eles têm fiozinho na cabeça. Durante o sono, eles saem do corpo e vão até essa mata, que é um lugar muito protegido por árvores altas, e eles ficam lá por volta de 2 a 3 horas ouvindo a preleção dele. E por que ele fala para encarnados? Ele fala para encarnados que são espiritualistas. Aqueles que já não mais se aceitam com as suas imperfeições. Aqueles que já querem fazer alguma mudança. Então, ali é o estímulo que ele está dando a todos eles. E ele fala, e ele vem uma vez por semana, ele vem do mundo espiritual e reúne esses encarnados. Nessa cena aí, no livro diz que tem mais de 2.000 pessoas. Graças a Deus, né? Então, estamos querendo já sair do prova e expiação por regeneração. E a regeneração começa assim, quando a gente quer mudar. Aí a gente já está vivendo o mundo de regeneração. Não é esperar um milagre acontecer. Precisamos categorizar os espíritos como fez Jesus. Primeiro, percebendo que as perversidades das pessoas é como loucura. É assim que ele via. A revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. André Luiz recebe esse ensinamento quando ele vai se referir a alguém para Calderaro e ele fala isso, que a gente tem que olhar as pessoas assim. Vou repetir: perversidade como loucura, revolta como ignorância e desespero com enfermidade. Por que ele fala isso? Porque ele vai lá no mundo espiritual, que eles estão passeando por enquanto, eles estão numa região abaixo do umbral, né? E eles estão olhando ali, eles vão visitar um manicômio. E nesse manicômio são todas as pessoas que realmente, elas não se aceitam como elas estão e elas querem viver o passado. É o caso dessa senhora. É uma mulher que ela foi condessa, e lá ela está falando como se ela fosse uma condessa, já sei lá, faz 30, 40 anos que ela está nesse manicômio espiritual, e ela é tida como condessa. E também tem 2 velhinhos ali, acho que é a próxima, né, Carmen? Não. Aqui são obsediados mesmo. Esse cara, ele usou a sua sedução pessoal para convencer muitas pessoas a perderem dinheiro. Ele tinha o poder do convencimento, tanto para homem, para mulher, para tudo que ele fazia. E agora ele está lá e todos os cobradores estão atrás dele. Então ele também está no manicômio. Pode fazer. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros, porque André Luiz pergunta para eles: essas pessoas que estão aqui, elas não têm cuidado? Como é que elas estão aqui, né? Então ele fala: as regiões inferiores jamais estão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é esvaziar o inferno. Então, estão sempre trabalhando porque todo mundo quer ver, é todo mundo bem e todo mundo em paz, né? Aqui, André Luiz, eles estão descendo mais, vocês estão vendo, só que eles estão com uma instrutora que estava dando toda essa área, essa região, ela que cuida, para onde eles estão indo. Só que ela diz para André Luiz que ele só vai poder ir até um determinado ponto. Quando eles começarem a descer mais um pouco, vai na próxima, Carlinhos. Quando eles vão começar a descer mais um pouco, só fica ele e Calderaro, porque ele não pode ir mais a fundo onde ela vai, porque ele não tem preparo para ir para aquele lugar. Não sei qual é, não é falado no livro, mas ele não vai. E ele fica ali e ele vê muitos espíritos atolados em lama. Esses espíritos atolados em lama, a gente vai ver quem são agora. Quer ver? Acho que é a próxima, né? Aos que se aglomeram em lugares escuros. São eles, vamos lá. Os infelizes que vivem na ignorância, os revoltosos, os perturbadores, os impertinentes à alma, os impermeáveis às advertências edificantes, os vaidosos e os perseverantes no mal. Esses todos vão para lá. Inclusive nós, se estivermos nessas condições aqui. Aqui, André Luiz está andando e viu um grupo de pessoas e chamou a atenção para ele um velhinho muito magro. E na hora que ele viu esse velhinho, ele começou a imaginar e lembrar que parecia muito o seu avô.
E ele aproximou dele e perguntou o nome dele. E ele falou Cláudio. E aí ele viu que era o avô dele, que estava lá nesse lugar. Por que ele estava nesse lugar? Ele era ruim? Não. Ele era muito rico, ele guardou todo o dinheiro para ele, para a família dele e para o estudo do André Luiz, que ele queria financiar o estudo de medicina dele. E tudo que ele conseguiu juntar em dinheiro, ele enxergava agora ali na lama como se fosse blocos de dinheiro na mão dele. Ele enxergava ouro. Não é que ele está se vendo na lama, não. Ele está na lama, mas ele está vendo ouro na mão dele. E o calderário vai emitir um passe nele para que ele consiga enxergar os dois. Só que ele imagina que são anjos, que estão com algum anjo que está ali perto dele. Aí ele conversa com o André Luiz, aí ele diz para ele que André Luiz se apresenta, diz que é o neto dele, aí ele fica muito feliz e ele diz que ele tinha uma coisa muito grande, um sentimento de... Como é que fala? Quando você faz mal para alguém? É um remorso muito grande, porque ele teve uma irmã que era fora do casamento. E ele prometeu para o pai dele, que ele iria cuidar dessa irmã. E assim que o pai morreu, ele pôs ela para fora de casa e ela não poderia mais conviver ali. Então ele abandona essa irmã e segue a vida dele. Até quando ele morre, que ele começa a rever a sua vida e ele tem esse remorso. E ele pede que se ele poderia pedir, a coisa que ele mais queria era pedir perdão para ela. Não sabia se ela ia aceitar, mas ele ia pedir. Aqui, olha, a mente desencarnada pode adoecer considerando maldade e o ódio como moléstias da alma. Então, pensa bem, todo mundo que é mal e que odeia, ele tem moléstia na alma. E a tristeza e inconformação como vermes mentais. É aquilo que vai trabalhando na sua mente e você vai adoecer. André Luiz vai terminar essa semana, que é essa aqui que eu falei, e ele vai agradecer. E a oração que ele faz a Deus é essa daqui, olha. Misericordioso Senhor, digna-te abençoar o velho que sou, quando ele se enxerga perante tudo isso. Isso aqui me lembra, e eu vou falar agora, sair do mundo maior, que eu falei apenas 5 capítulos dele, ele tem 20 capítulos, não dá para falar tudo, eu falei os 5 últimos, e eu vou falar uma história que está aqui no Pontos e Contos, que ajuda muito a gente ver essa situação aqui, eu acho que casa bem a história. É a história de Diana. Diana, ela é um espírito muito luminoso, que estava no mundo espiritual, e o irmão X fica encantado com a beleza luminosa dela, porque a luminosidade dela era como se fosse imobilizasse ela para contato de qualquer pessoa chegar. E ele, quando ela acaba uma preleção que ela está dando, numa exposição lá na escola de André Luiz, ele se aproxima e pergunta para ela como que ela conseguiu aquela luminosidade. E ela fala que foi se despindo de todas as suas imperfeições. Você não tem ideia do quanto é difícil eliminar essas imperfeições de nosso corpo. E aí ela conta a história. Eu tinha 3 chagas da minha alma: ciúmes, egoísmo e vaidade. Só para os ciúmes eu levei 9 encarnações, só 9. Se imaginar que tem 100 anos, né? Uma encarnação, 900 anos, só para eliminar os ciúmes. Por causa deles, eu abandonei filhos, eu abandonei marido, eu destruí lares, e sempre acompanhada de espíritos amigos, de pais, de mães, de marido, mas eu não queria saber. Os ciúmes eram acima de tudo. Depois, fora esses, eu tive as imperfeições do ciúme, vaidade e egoísmo. Então, tudo era para mim. Eu era capaz até de me prostituir para ter tudo que eu queria. E eu não tinha limites.
eu fazia o que eu podia. O tempo passou e as pessoas com quem eu convivia, que me ajudavam, galgaram elevados postos acima e eu fui ficando sozinha. E ela começou a ficar muito mal, até que apareceu uma pessoa lá onde ela vivia que falou para ela que ela também tinha tido 4 chagas, era uma mulher. E o gozado na espiritualidade importante é que quando alguém vem falar com você, é alguém que realmente já passou o problema. Aí ela sabe falar. E ela falou que ela tinha passado esse problema e que ela tinha ido às Furnas e se candidatou a ser mãe de alguns filhos com deficiências graves. E depois de 70 anos nesse trabalho, ela tinha se regenerado. Que tal se a Diana fosse? A Diana, estou indo. Se é para eu voltar a ter alguma condição humana, eu aceito. E ela foi. Quando ela chegou nas Furnas, ela se assustou com o que ela viu. Mas ela foi ainda com aquela amiga dela falando para ela, vai lá, você vai conseguir. Então, com aquele apoio que ela recebeu, ela se candidatou a ser mãe de 4 crianças. Então, ela foi preparada, ela voltou para a Terra numa condição quase que subhumana, porque pai e mãe que tinham conexão com ela não tinha. Não tinha mais nenhum conhecido, ela estava sozinha, então ela foi reencarnada numa condição muito triste, extrema pobreza. Ela jovem ainda, ela perdeu pai e mãe e se casou com o primeiro que apareceu, que lhe deu 4 filhos. 2 aleijados, 1 com lepra e 1 cego. Só isso. 4. E aí, nessa vida dela, nessa dificuldade, nessa penúria dela com esses 4 filhos, foi que ela viu que a doença podia ser a salvação. E o caso é esse. É exatamente isso. Cada vez que ela pensava em abandonar os filhos, não, mas como é que eles vão ficar? Como é que eles vão viver? E assim foi indo. Então, quando 20 anos depois, os que eram paralíticos morreram, passaram-se mais tempo, o leproso morreu, e ela conviveu até os 40 anos, né, com o cego. Quando ela foi para o mundo espiritual, ela já estava totalmente liberada dessas enfermidades. Mas ela precisou passar por tudo isso. E a Irmão X diz que, na verdade, nós temos que olhar nossa vida hoje como um pedacinho, não é a extensão. Porque a gente tem muito a percorrer, nós temos muito a fazer, nós temos muito a agradecer por estarmos hoje aqui, estarmos falando de Espiritismo, falando de coisas que a gente um dia vai se defrontar e que a gente pode se liberar agora. Agora nós podemos chegar e dizer, olha, isso eu sei, de hoje em diante eu vou ser um pouco melhor. Não precisa ser muito não, a gente tem que ser um pouquinho melhor do que já foi. Olhar um pouquinho para o lado, olhar para aquele que está sofrendo, olhar para aquele que vem pedir uma esmola no carro, que às vezes, outro dia eu me pegava no sinaleiro, de, vou dar, não dou, ele não tem mais nada. R$2 ele come um crack e não passa frio. Então você dá. Chico Xavier ia nas cadeias, ele levava cigarro. É o que ele podia naquele momento. Eles estão sofrendo? Não, Chico. Não, eles têm mãe, eu vejo muita mãe aqui. E eu, quando eu passo perto dos moradores de rua, eu penso, tem muita mãe aqui. Claro que eu não ajudo todo mundo, não sou santo, mas todo dia, a cada momento, a gente vai ser, porque na verdade Cristo conta com a gente. Ele veio há 2000 anos nos convidar ao trabalho. Cabe-nos agora ir até Ele. Cabe nós agora, a gente, com nossos passos, caminhar até Cristo e dizer, eu vim aqui porque eu quis ser seu servidor. Eu estou tentando ser. E Ele vai aceitar esse desafio nosso. E eu agradeço a vocês. Desculpem alguma coisa, mas para mim está ótimo minha palestra, que eu estou morrendo de medo de falar sobre isso hoje.